Bom dia, vamos começar aí essa quinta-feira. Hoje é justamente dia 17/9 e a gente tem alguns destaques bem importantes aí, tanto no cenário aqui no Brasil, como a nível internacional, tá? E já vou comentando um pouco mais enquanto o pessoal chega, principalmente aí com as decisões que saiu ontem, tanto do Banco Central aqui no Brasil, quanto do Banco Central americano, né, que a gente chama de Fed. Vamos fazer um favor, por gentileza, quem vai chegando? Coloca um coraçãozinho aí, por gentileza, porque depois o pessoal tá reclamando que não veio a live, que não foi avisado, que não sei o que ainda não viu, que não... Enfim, fica uma confusão só. Então, coloca coraçãozinho aí, porque aí você impulsiona o vídeo e o vídeo chega para quem fez aquela marcação lá, dizendo que o vídeo está ao vivo, tá? A live está ocorrendo. Bom, basicamente, e eu vou esperando mais o pessoal chegar, a decisão ontem que teve do Banco Central aqui no Brasil, de fato, não era novidade. Eu já tinha comentado ontem pela manhã que justamente iria se manter a taxa básica de juros no Brasil. Então, não era novidade nenhuma, tá? Então, de fato, se manteve. Então, ficou lá basicamente a 2%. Porém, contudo, todavia, no entanto, né? O Banco Central fez uma sinalização que eu acho muito importante e pertinente dizer. O Banco Central ele ressaltou o seguinte, ele disse, olha, de fato, vai se manter a taxa de juros nesta reunião, porém, pode ser que tenha algum corte muito leve, né? Se caso o cenário no Brasil, a nível fiscal, se deteriorar e tiver outras problemáticas. Então, na verdade, o Banco Central meio que jogou a bola para o governo, né? Dizendo, olha, a gente depende para manter essa taxa aí de juros a 2%, a gente precisa aí que as contas, né, o cenário aqui econômico no Brasil, essa retomada tão falada pelo Paulo Guedes em V, se mantenha. Caso contrário, a gente não tem como manter essa decisão. Eu peguei aqui justamente, espero que vocês consigam ver, com relação à decisão aí do Copom. Se a gente olhar o juros real, por exemplo, na Turquia, está em torno de 3,1%. Na Indonésia, 1,36%. Na Argentina, a gente está aí basicamente em 1,16%. No México, 0,87%. Na Malásia, menos 0,18%, tá? Japão é no negativo, Israel no negativo, Finlândia no negativo, Tailândia no negativo, Singapura no negativo, Suíça e Brasil. Então, se você olhar aí basicamente o gráfico, um pouco sobre com relação aos juros real em porcentagem anual, você vai ver que boa parte aí dos juros no Brasil de fato está em queda. Lembrando que esse movimento de queda aqui no Brasil com relação aos juros, ele começou num cenário basicamente em março de 2019, né? A gente saiu ali basicamente de 6,5% mais ou menos, né? 6,5%, e agora basicamente a gente tá aí em 2%. Então é uma queda significativa. A gente saiu de um patamar que já era uma mínima histórica em março de 2019, e a gente foi aí basicamente para 2%, né? Então a gente caiu bastante. Mas se a gente olhar essa curva, deu até saudade do ano de 2016, 2017, que a taxa de juros era 14,25%. A gente colocava em torno de 5 mil, 4 mil ali em um CDB na renda fixa e maravilhosamente bem, tinha um excelente resultado. Bons tempos, mas as coisas mudaram, as coisas não são mais assim, né? Se você colocar aí 100 mil em um CDB, ou 300 mil, 200 mil, o rendimento é ridiculamente pífio, né? Muito baixo.
Então, não se dá mais para garanhar rentabilidade, pelo menos significativa, na renda fixa. O que dá é para conservar o patrimônio e o dinheiro já adquirido, manter, conservar. Mas, eu vou ganhar uma grande rentabilidade ou vai ser expressiva. Enfim, cenário mudou, tá? Então, mesmo que não tenha tido corte ontem com relação à reunião do Copom, mesmo assim a gente está numa mínima histórica. E aí existe um cenário se desenhando basicamente no Brasil, com relação principalmente aí à área fiscal, né? A gente vê aí que o PIB no Brasil já praticamente ali, já ultrapassou em torno quase de 60% só de dívidas e de modo geral. A gente vê aí que talvez tenha um risco inflacionário surgindo, né? Tudo sempre volta à origem, que é justamente a questão aí do equilíbrio das contas públicas no Brasil e por aí vai. Então, é um ponto sempre a se considerar. Eu ia mostrar esse gráfico aí da Argentina, mas vai acabar não dando muito certo, tá? Com relação aos Estados Unidos, um ponto importante ali que foi sinalizado, e é por isso que nesse exato momento aí a gente vê alguns pontos ali importantes nas bolsas internacionais nesse momento, tá? As bolsas mundiais, eu tô falando de Nova York, Europa, por exemplo, nesse exato momento, S&P 500, Nasdaq Futuro, Dow Jones Futuro, todos estão oscilando um pouquinho entre queda e alta, um pouquinho aí, tá? Na Europa, a Alemanha, Reino Unido, França e Itália também estão num terreno um pouco ali no negativo. A Ásia fechou alguns pontos ali também no negativo. E o porquê? Essa decisão aí basicamente do Fed, Banco Central Americano, ele basicamente ele também estagnou um pouco com relação ali o corte da taxa de juros americana, mas também sinalizou que será um período um pouco longo com relação a essa taxa de juros mais baixa. Então, a orientação política monetária americana considera mais ou menos uma média de inflação em torno de 2%, tá, pelo Banco Central americano. Então, provavelmente vai se estender um período mais longo com relação a essa taxa de juros mais baixa. E aí vem algumas expectativas, talvez, por exemplo, as vendas no varejo nos Estados Unidos voltaram novamente a decepcionar, né? Você observa que a economia americana, alguns indicadores, não são todos, a gente vê que a retomada está muito mais lenta e não como é esperada, por mais que tenha estímulos econômicos que os Estados Unidos já fez maciçamente, diga-se de passagem. Então, é esse cenário de graus de incerteza, tanto nos Estados Unidos e principalmente no Brasil, que é um país emergente, a gente vê essa instabilidade maior. Quando o Banco Central americano ele justamente diz que vai deixar por um período um pouco mais longo a taxa de juros mais baixa lá fora, isso de alguma forma também beneficia o Brasil. Mas aqui dentro, olhando mais internamente para a economia americana, para a economia brasileira, a gente não sabe até que ponto basicamente vai ter a retomada em V, né? Que é o que o Paulo Guedes fala, né? Porque entre falar e realidade existe um abismo, principalmente tratando de Brasil. Enfim, e aí a gente viu que o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele justamente falou que não era para comentar mais sobre a história do Renda Brasil, né? Isso era para deixar de lado. Teve matéria do Estadão com relação ao congelamento das contas, salário, previdenciário, uma série de coisas que depois ele veio a desmentir. Mas todo esse cenário grande de turbulência, quando a gente fala de economia, ele claramente afeta no curtíssimo prazo a Bolsa de Valores, tá? Não só aqui, como também nos Estados Unidos, Europa, Ásia. Quanto maior o grau de incerteza, pior ainda. Saem alguns dados bem interessantes sobre a Argentina, que eu acho que não vai dar para ver aqui. Deixa eu ver. Dá para ver, tá? Eu fiz o recorte agora pela manhã cedo dessa matéria, ela é bem mais extensazinha.
Com relação às reservas da Argentina, que está bem aí pertinho de nós, espero que fique um pouco mais longe, né? A Argentina aí com relação principalmente a uma crise cambial. Então, o Banco Central na Argentina, na noite de terça-feira, praticamente viu aí com relação à escassez de reservas monetárias no país. A Argentina já vem passando por um momento bem turbulento e caótico e preocupante. Decisões na Argentina, eu sempre costumo dizer, todas as decisões que eu vi até agora na Argentina são tudo que você não deve fazer aqui no Brasil. Então, se você vê algum político fazendo as mesmas coisas que estão fazendo na Argentina para o Brasil, você já sabe que é melhor ficar assim preocupado, né? Porque a Argentina vem em uma situação problemática, tá? Com relação aí à economia lá no país, né? Inclusive aquela história de congelamento de preços na Argentina, sumindo aí alimentos das prateleiras, uma série de coisas. A Argentina está numa situação bem complicada economicamente falando, tá? E cada vez mais se agravando. Saiu também aí um relatório com relação ao turismo no Brasil. As perdas no turismo superaram em torno de 182 bilhões de março a agosto. Sem dúvida, é um dos setores mais afetados com relação a essa história que a gente teve da pandemia. Tem uns dados bem detalhados com relação justamente à confederação, a segunda divisão econômica da confederação aí, dando os dados mais detalhados com relação às perdas no turismo, tá? Então também foi outro ponto que eu vi, fora essa parte aí que chamou bem. Deixa eu só tirar aqui esse coisa que meu celular tá quase descarregando. Quase descarregando. Enfim, tá? Então, basicamente, a gente vê esse cenário aí se desenhando. Eu comentei bastante sobre as decisões do Banco Central americano e aqui no Brasil, e o que isso, de fato, aí impacta e reflete com relação, principalmente, olhando mais para o Brasil. E detalhe, eu quero depois comentar, hoje eu acho que não vai dar tempo, até porque o meu celular ele já tá pedindo aqui para não trabalhar, sobre a questão do Tesouro Nacional e da LFT e com relação aí a algumas margens no negativo, tá bem comentado no mercado, e aí basicamente também eu quero depois comentar com mais calma, mas eu acho melhor gravar um vídeo sobre o assunto, tá? Bom, vamos olhar aí basicamente o que é que a gente tem na agenda de hoje, tá? Fora a reunião do Copom, deixa eu dar uma olhada aqui na agenda. Sim, já ia esquecendo. O presidente, né, Jair Messias Bolsonaro, foi intimado pela Polícia Federal a depor naquela história do inquérito que apura as denúncias do ex-ministro de Justiça, né, que foi o Sérgio Moro. Então a gente vê aí basicamente aí esse recurso do Supremo Tribunal Federal, que é o STF, pedindo para prestar depoimento por escrito. Aí tem algumas coisinhas aí justamente com relação a isso, tá? Programas sociais, vem uma retomada. Sim, tem aí a questão da Copel, o anúncio com relação ao preço mínimo de venda de telecomunicações. A Eletrobras aí, basicamente, também eu vejo outro ponto que eu quero comentar depois nos stories sobre a questão da Eletrobras, tá? E outro ponto, eu vou tentar gravar para deixar aí tudo salvo. Principalmente aí, eu tenho um vídeo meu lá no YouTube com um dos especialistas do BTG Pactual sobre a história da reserva de emergência. Quando a gente fala de bolsa de valores, é bem importante a gente trabalhar com a metodologia de caixa financeiro, até porque você não tem como adivinhar quando é que aí a bolsa de valores vai estar em alta e vai estar em queda, enfim, quando você vai comprar, de preferência em queda, para comprar barato. Mas é importante fazer a metodologia de caixa. Nesse vídeo que tem no YouTube, eu vou até tentar replicá-lo novamente nos stories. Eu falo bastante da história da reserva de emergência e investimentos, principalmente em renda fixa de curtíssimo prazo. Então, em particular, eu não venho fazendo nada de médio e longo prazo quando se refere à renda fixa, principalmente por conta do cenário econômico no Brasil, né, que está bem mais desafiador. Depois eu vou comentar essa matéria mais lá
nos stories referente ao Bradesco, tá? E também outra coisa bacana que eu até tuitei ontem, referente aí o Itaú Unibanco, que atingiu aí 500 mil acionistas, tá? Isso é muito bacana. Teve um aumento em torno de 108% desde o final de dezembro de 2019, né? Então tem muito investidor aí investindo nos grandes bancos, né? Não só, né? A gente tá por lá nos grandes bancos. Então depois eu vou dar uma comentada. Eu quero comentar também com mais calma, tá? Essa questão da lei do saneamento, dos contratos de 60% das estatais, é algo bem interessante aí. Eu comentei também sobre a história do marco do saneamento no Close Friends, e muita gente se precipitou quando o marco do saneamento foi aprovado e saiu comprando ações das empresas na área de saneamento, sem prestar atenção uma série de detalhes de contratos que, enfim, implicam nessas tomadas de decisões. Enfim, tem vários detalhezinhos que o pessoal não olha, sai atropelando, se precipitando e acaba não percebendo, tá? Enfim, depois eu vou comentar mais em detalhes, ok? Vamos esperar hoje, talvez o terreno hoje pela manhã seja um pouquinho mais também ainda de volatilidade, e até o final do ano, sem sombra de dúvidas, o que a gente mais vai ver na bolsa é volatilidade, porque diante dos cenários que eu justamente comentei já no início da live, principalmente do cenário americano e também aqui no Brasil, né? Mas volatilidade é algo bom. Significa dizer que os preços talvez são corrigidos e a gente consiga comprar aí a um preço bem mais atrativo. Não é nada ruim, tá certo? Bom, eu vou deixar gravado, vou dar esta colher de chá, tá? E depois eu coloco lá no YouTube quando tiver um tempinho maior, tá bom? Beijão, excelente quinta-feira para todo mundo e vamos aproveitar aí se ver se tem oportunidade na bolsa para comprar mais barato, tá certo? Boas empresas, tá bom? Beijo e fui!